Bom, gente, vou estar falando agora para vocês um pouco sobre os músculos aí da perna, tá? Tô fazendo as explicações bem breves aí, baseada no roteiro, tá bom? Só pra gente estar entendendo aí qual que é o nome de cada um desses músculos aí, tá? Então, para começo de conversa, a gente tem o músculo tibial anterior, que é aquele músculo que é localizado na parte anterior da nossa perna, é muito fácil de identificar. Tem um ventre muscular muito grande, então dá para identificar facilmente se a gente for olhar a peça numa visão anterior, tá bom? Então, quanto a isso, é só a gente olhar a peça numa visão anterior que a gente vai localizar. Aí aqui nós temos o músculo extensor dos dedos, tá? Esse músculo extensor do dedo também é fácil de estar localizando, por ele ter alguns tendões. Eles têm aqui 4 tendões, então a gente identifica facilmente qual que é o músculo extensor dos dedos, por conta dos tendões aqui do nosso pé. É só a gente localizar, olhar o pé que a gente vai estar vendo aí certinho qual músculo que é esse extensor dos dedos, tá? E aqui nós temos o músculo extensor do hálux, tá bom? Esse músculo extensor do hálux é facilmente também identificado porque é o músculo extensor do dedão. Então é só a gente verificar aqui o tendão, a extensão dele chega até o dedão. A gente identifica ele por aí, tá bom? O músculo extensor do hálux. E temos aqui, por último da visão anterior, nosso músculo fibular terceiro, tá? Então, músculo fibular terceiro a gente identifica aqui facilmente, que é o músculo que está localizado mais na região fibular da nossa perna, tá? Então, a gente só verificar aí certinho, ver a posição do músculo que a gente identifica qual que é o nome dele, tá bom? Fibular terceiro, tá bom? Agora eu vou falar um pouco mais da parte posterior da nossa perna, para a gente identificar melhor qual é o nome de cada uma dessas estruturas. Para começar, a gente temos aqui o conjunto de músculos que a gente denomina de músculo gastrocnêmio, tá? Que seria nosso bíceps sural. Esse bíceps sural está localizado na parte posterior da nossa perna, tá? E como disse, como é um bíceps, ele tem duas partes. Temos a cabeça medial e a cabeça lateral. Aí pela lógica, né, indo até identificando pela linha sagital mediana, a gente consegue identificar a cabeça lateral do bíceps sural e a cabeça medial do bíceps sural. Então, cabeça medial e cabeça lateral do bíceps sural. Ok? Aí aqui mais abaixo nós temos nosso tendão, tá? Então, nós chamamos de tendão de Aquiles, mas aqui a professora colocou como tendão do calcâneo, porque é um tendão, dá pra ver, né, pela sua cor, e ele está ligando até o calcanhar, nosso calcâneo, nosso osso chamado calcâneo. Então, por isso, ele é denominado como tendão do calcâneo ou tendão de Aquiles, tá? Aí, dando continuidade aí a esses músculos, nós temos um músculo plantar, tá? Esse músculo plantar está localizado mais acima do nosso bíceps sural, então também é um músculo facilmente de identificação, né? Porque ele está acima do nosso bíceps, então é muito fácil identificar, é um músculo pequeno, então quanto a isso é tranquilo a gente saber qual que é o músculo plantar, tá bom? Agora, numa visão um pouco mais lateralzinha aqui, a gente consegue estar vendo o nosso músculo sóleo, que é o último músculo aqui da região posterior da perna. Então esse seria o músculo sóleo, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre alguns músculos profundos. Para começar, né, temos um músculo que já está profundo aqui, que a gente pode estar identificando, que é esse músculo aqui. Esse músculo, ele chama de músculo popliteo, tá? E esse músculo popliteo, como eu disse, ele está profundo ao nosso tríceps, ao nosso bíceps sural, perdão. Então, tirando o nosso bíceps sural, a gente identifica facilmente aqui o músculo popliteo, tá? E agora a gente temos os músculos flexores, tá? Então, esses músculos flexores a gente consegue estar localizando ele melhor. Se a gente colocar numa visão um pouco lateral, descendo um pouco mais a peça, a gente vai estar encontrando aqui, pode ser até localizado nessa região aqui do nosso pé, tá? Então, temos esses músculos aqui. Olha só. Então, para começo, tá? A gente tem o músculo tibial anterior, que como eu tinha falado para vocês lá atrás, tá? E se a gente tem o músculo tibial anterior, a gente vai ter o músculo tibial posterior, correto? Então, a gente está identificando aqui facilmente por conta disso. Se a gente tem o músculo tibial anterior, a gente vai ter o músculo tibial
posterior também, tá bom? Então a gente está identificando facilmente essa região. Então vamos voltando lá para nossa vista. Temos alguns músculos aqui. Perfeito. Então aqui nós temos o nosso flexor longo do hálux, tá? Aí aqui nós temos o nosso flexor longo dos dedos. E aqui nós temos o nosso tibial, nosso músculo tibial posterior. Aqui é o anterior e aqui do lado é o posterior. Então, músculo tibial posterior, músculo flexor dos dedos, longo dos dedos, tá? E aqui nós temos o músculo flexor longo do hálux. Então, lembrando que sempre os flexores vão estar localizados nessa região aqui, tá bom? É profundo, a gente consegue estar vendo aqui, ó. Bom, então músculo tibial posterior, tá? Aí nós temos aqui o músculo flexor longo dos dedos, e aqui nós temos o músculo flexor longo do hálux, tá bom? Então a gente consegue estar localizando facilmente, ou por aqui, né, nessa visão aqui, se a gente não tiver uma peça onde a gente consiga estar removendo, né, essas camadas de músculo mais superficiais a ela, ou se a gente tiver uma peça que dá para verificar melhor, né, que a gente consegue estar tirando, é só a gente tirar aqui, por exemplo, o tendão, tiramos aqui o nosso tríceps, né, a gente consegue estar verificando por aqui, tá bom? Os músculos flexores, tudo bem? Então, flexor longo dos dedos, aqui nós temos o nosso músculo tibial posterior, né, e aqui nosso flexor longo do hálux, tá bom?